Agora, que o Senhor tome a sua vida e a use como boca do Senhor neste lugar. Que ela fale tudo que o Senhor colocou o coração dela, que ela não tenha medo, não tenha nada que impeça de trazer aquilo que o Senhor deseja falar com cada uma de nós nessa noite. Sei com a sua vida, com a sua família, principalmente com a sua saúde. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, você está em casa. Todos são amadas. Boa noite. Saúde a todos com a graça do Senhor Jesus. Pessoal, o berçário está funcionando. Se alguém quiser levar o seu bebê, sua criança, a hora é agora. É um prazer estar aqui. Essa é a terceira vez que eu estou aqui. A primeira vez quando o Vaguinho veio pregar para pretensão. E a segunda foi na posse. E agora sim, vindo falar. Espero que me convide outras vezes. Certo. Eu amo esse casal. A Thaís falou que eu sou amiga dela, é verdade. E era amiga do Vaguinho, separadamente. Quer dizer, eu chamo ele de Vaguinho. Pode não? Pode, né? Lógico que pode. E eu ficava pensando, eu gostava tanto deles, eu falava, meu Deus, quando eles se casarem, né? Cada um com alguém. Eu vou ter que ficar dividida. Primeiro que a gente pensa que os nossos amigos vão casar e ficar ali perto da gente, né? E aí eles resolveram se casar. E eu falei pra Vaguinho, ó, Thaís vai te convidar pra sair. Eu falei, não, Vaguinho? E se prepare pra dar a resposta. Eu não falei qual a resposta. E ele deu a resposta, né? E é uma honra ser amigo deles. E eu digo pra você que é ovelha dele, que é uma honra pra você tê-lo como pastor. Dedicado, inteligente, fiel à palavra de Deus, estudioso. É um pouquinho bravo. Tivemos um pastor que ele dizia que o Wagner era Márcia de calça e que eu era Wagner de saia. Mas enfim, um homem segundo o coração de Deus. Amados, eu na verdade não ia pregar o que vou pregar hoje. E eu troquei de mensagem hoje, mas a mensagem estava pronta também. Esta. E quando eu cheguei aqui, que de lá estacionando, eu vi tudo aqui fora, eu falei, deve ser em outro lugar. Thaís nem me colocava pregar na rua, não. Não sei pregar na rua. Eu ia precisar do data show. Do início ao fim da mensagem. E aí, por isso eu te perguntei. Eu ia precisar usar as fotos desta igreja e das pessoas desta igreja. Aí fui lá e peguei várias, faltavam algumas. E aí de ontem para hoje eu troquei a mensagem, falei, a outra tá pronta, vamos falar disso, eu acho que isso era bacana, eu ia falar sobre empoderamento feminino. E eu falei, não, vamos falar um pouco sobre outra coisa. Ok, nós vamos meditar nesta noite num tema, reconstruindo o destruído. E vamos falar, o nosso texto é Isaías 44, 26. As irmãs podem abrir sua Bíblia. Isaías 44, 26. E a palavra de Deus diz: que confirme a palavra do seu Senhor, do seu servo, e cumpra o conselho dos seus mensageiros. E diga a Jerusalém: tu serás habitada, e Judá, você será edificada, e nós levantaremos os teus muros da ruína. Esse texto fala, na verdade, de Neemias. Ele é o servo. Entenda aqui que Jerusalém tinha tido seus muros destruídos e suas portas foram queimadas. As pessoas estavam fugindo de Jerusalém porque agora ela não era mais segura, então ela não podia mais ser habitada. Neemias não morava em Jerusalém. Ele tinha sido levado cativo. Então ele servia ao rei de Susã. E Neemias era, na verdade, alguém extremamente importante para o rei. Porque Neemias não só serviu o rei, ele impedia que o rei fosse morto. Porque ele precisava provar tudo antes do rei. Logo, se tivesse envenenado, morria primeiro Neemias. E o rei não chegaria a ser atingido. Mas aí Neemias recebe a informação do seu irmão dizendo que Jerusalém
estava sitiado. Então ele coloca no seu coração que ele pode e deve ir reconstruir os muros. Então ele vai até o seu rei e ele fala que ele precisa ir. Ele fala assim: eu preciso fazer isso de forma legal, eu preciso que você me autorize a fazer. E assim acontece. Não vamos nos aprofundar, até porque não é essa a minha intenção. Mas a análise de Neemias é excelente. Leia o livro, que é uma história extraordinária. A questão principal é: Neemias não tinha que ir, mas ele foi. Neemias poderia dizer que ele não tinha condições, mas ele foi. Nenhum de nós, seres humanos, até o nosso nascimento, a morte, pode passar pela vida sem ter a necessidade de reconstruir alguma coisa. E aí quando a Thaís começou a falar, eu falei: rapaz, não prega mais não. E aí você entende direcionamento de Deus. Reconstruir o que está destruído. A questão é: o que na nossa vida está destruído? O que eu tenho condições de reconstruir? E está destruído às vezes os nossos relacionamentos, nossos casamentos, namoros, noivados, nossas amizades, nossa relação com o outro, nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Essas coisas estão destruídas. Está destruída a nossa saúde, a nossa esperança de um futuro melhor, a nossa esperança de arrumar um emprego, de fazer aquela faculdade, de comprar a casa própria, de fazer o meu negócio prosperar, ou o meu negócio acabou de abrir um outro. Enfim, o que na nossa vida está destruído? Algumas pessoas podem simplesmente ficar lamentando e vai continuar ali. Outras podem sofrer excessivamente e entrar num quadro de incapacidade de movimento. E aí às vezes não consigo você te ajudar. Você precisa de um especialista até, né, Catiele? Bom te ver. E aí você precisa do psicólogo, do analista, do psiquiatra. Isso não é errado, não. Porque às vezes tem pessoas que não conseguem reagir e prosseguir sozinha. Mas tem outras pessoas que elas falam o seguinte: sabe, Joana, eu sei tudo isso. Eu estou com problema, eu estou doente, eu estou passando por dificuldade, eu estou desempregada, meu casamento está a pique. E eu posso, e eu vou tentar reconstruir. Algumas pessoas mais otimistas, ela fala assim: eu vou conseguir. E aí, às vezes não consegue, ela começa a ficar triste. Mas olha, ainda assim, você deve tentar reconstruir. O reconstruir te leva mais à frente. O reconstruir te leva para o altar. O reconstruir te leva a confiar mais, a se desprender de si mesmo. Sabe por quê? Porque as coisas quando acontecem na nossa vida, ela nos destrói. E ela destrói aquilo que era o meu porto seguro. Eu começo a perceber que sozinha eu não consigo chegar lá. Então, se sozinho eu não consigo chegar lá, o que eu vou fazer? Primeira coisa é pedir a Deus que te dê condições de entender. E quando você entende, você começa a se reconhecer. E nesse se reconhecer, você reconhece às vezes a sua incapacidade de seguir, mas você pode conhecer também e reconhecer a extraordinária capacidade que você tem de reagir e fazer tudo diferente. E acredite, nós somos capazes de reagir. Eu falo que o povo brasileiro é extraordinário. E quando falo do povo brasileiro extraordinário, eu boto a mulher no outro patamar. Porque nós temos esta capacidade incrível de reconstruir, de refazer, de recomeçar. Nós somos assim. Nós suportamos coisas que os homens em geral não suportam. Desculpa, tá, meninos? Mas eles não suportam. Por que eles não suportam? Não sei. Não sei te dar essa resposta. Estou sendo bem franca. Não sei te dar. Mas eu sei porque eu suporto. Eu suportei, às vezes eu posso estar angustiada. Eu estou vendo um momento muito único da minha vida e eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses. E quando eu recebi o diagnóstico, ela tinha 1 ano e 6 meses. E eu queria chorar. E quando eu estava diante da Zoe, e eu chorei um dia, eu pensei que ela estivesse dormindo, ela veio com a mãozinha e ela limpou as minhas lágrimas, então eu descobri que eu não podia chorar perto dela. Então perto da Zoe eu não vou chorar, então às vezes eu vou para andar de baixo, eu entro no banheiro e vou tomar banho. E eu choro, eu ligo o chuveiro bem forte, eu choro.
E é incrível como eu me sinto forte após o choro a continuar lutando. Porque até quando não está ao nosso alcance, nós ainda podemos nos sentir fortes. Mas algumas coisas que foram destruídas nem sempre dará para ser reconstruída. Porque algumas coisas destruídas ou em destruição, elas dependem do outro. E nesse aí estão os relacionamentos. Das amizades, do casamento. Mas ainda assim, você precisa tentar reconstruir. Aceitar aquilo simplesmente não é a melhor opção. Quando eu falo que nós aguentamos suportar cólica menstrual, que negócio horrível, cólica menstrual. E nós aguentamos. E até quando a dor não é natural, nós vamos lá e nos causamos, por exemplo, depilação. Vamos lá fazer depilação, que coisa louca, nossa. A gente manda fazer a nossa sobrancelha com linha. Quem faz aqui sobrancelha com linha? Ó, tá vendo? Aquilo dói demais, gente. E eu faço até o buço. Agora eu não faço, né, gente? Estou no período que eu estou aposentada temporariamente de depilação. De puxar, então assim, isso naturalmente eu estou ficando. Então eu vou dando uma economizada, né, no salão por alguns meses, né? Isso vai dar uma economia boa. Então assim, mas nós nos colocamos. Gente, mulher doida! Aí nós nos submetemos a procedimentos estéticos. E é um negócio de que procedimento estético tem que ter agulha, né? É horrível a agulha. Eu tenho pavor de agulha. Eu não sei porquê. Eu tenho pavor de agulha. E aí, grávida, você fura o tempo todo te dando injeção. E agora então me fura o tempo todo. Eu falo assim, gente, por favor, dá pra diminuir a quantidade de furadas? Mas não dá, infelizmente. Então assim, o que nós temos que fazer é nos colocar diante do altar. Porque é impossível eu ir para a guerra se eu não estiver com as armaduras certas, com a arma certa, preparada da forma correta. E esse preparar-se da forma correta não pode ser humano. Porque quem faz com que a gente chegue até lá é Deus. Eu preciso reagir, me colocar diante do altar e falar, Senhor, eu não consigo. Isso não significa que eu sou boazinha, eu sou santinha, eu sou isso, aquilo. Eu me revolto, eu indago, eu digo, pergunto por quê, eu falo que não é justo. Mas depois eu ainda vou continuar lutando. Porque tem respostas que eu não sei dar. Eu não sei dar. Hoje eu não sei dar resposta para quê nem porquê de algumas coisas que aconteceram, inclusive na minha vida. Ainda não tenho resposta. Então eu decidi que eu não vou ficar procurando as respostas. Eu vou viver, eu vou passar pelo deserto, mas eu vou escolher como eu vou passar por este deserto. E eu posso escolher passar prostrada, reclamando, chata, me vitimando, mas eu também posso escolher passar por este deserto alegre, cantando. Algumas vezes eu vou chorar, algumas vezes eu vou me prostrar, mas eu vou me levantar. E eu vou continuar a jornada, porque o meu objetivo é reconstruir. Reconstruir o que está destruído, reconstruir aquilo que eu achava que era uma fortaleza, reconstruir. Mas se ao lutar muito, eu ainda não consegui reconstruir, eu não vou me culpar. Nem vou me lamentar, eu vou dizer, eu tentei. E se neste momento eu não conseguir, amém. Não significa que Deus não queria que você conseguisse. Ou que Deus queria, eu falei, não significa isso. Existe tanta coisa que envolve a nossa vida no plano espiritual, que só depois, quando as coisas vão acontecendo, a gente começa a encaixar, entender as coisas. Então deixa eu falar uma coisa para você. Não dá para entender sempre. Provavelmente, a maioria das vezes, não vai dar para você entender.
A maioria das vezes você não vai compreender. E está tudo bem. Algumas vezes você vai ficar muito chateada. E você vai se perguntar, e você vai perguntar para Deus, e você vai questionar, e você vai ficar brava. E você nem assim você vai estar pecando. Nunca esqueça o que aconteceu com Jó. Quando nós lemos o livro de Jó, dá uma angústia de falar assim, meu Deus, como Jó fez isso? Jó amaldiçoou o dia que nasceu e o ventre que o gerou. Aí diz a Bíblia, nem assim Jó pecou. Como isso é possível? Deus sonda e conhece os corações. Aí vem os amigos de Jó. Amigos estarem igual hoje aqui. Falou, Jó, meu filho, descobre aí, meu filho, onde é que você errou. Sabe por quê? Porque Deus é justo, verdade. Deus honra as pessoas, verdade. Algo aconteceu na sua vida para Deus agir dessa forma. Por favor, Jó. E olha que é uma situação bem interessante. Jó estava numa situação física, não podia receber pessoas fora, mas enquanto todo mundo corria de Jó, os seus amigos, como amigo se aproximam de Jó. Aí diz a Bíblia o quê? Que Jó teve que orar, que é o que o Senhor Deus determinou, para que o Senhor perdoasse os seus amigos porque pecaram. Entende? Nem sempre aquilo que aos meus olhos e aos meus ouvidos está errado, está aos olhos de Deus. E não estou falando de inversão de valores, estou falando de essência. Então, quando algo acontece com você, quando você está em dor, seja porque o seu casamento está ruim, ou porque acabou, porque você está com problema, ou porque você está com dificuldade, ou porque você está doente, perdeu o emprego, ou até mesmo morreu o seu filho, a sua mãe, o seu marido, enfim, mesmo isso das coisas que não tem como retornar, ainda assim Deus conhece a essência do seu coração. Então, quando a gente fala, Deus, eu não entendo, é porque não entende. Então, a minha oração para Deus, há 3 meses atrás, foi, não entendo, não acho bacana isso, porque eu odeio agulha, e eu sabia que eu recebia muita agulhada. Eu falei, não acho justo com minha Zoe, mas se eu tenho que viver este tempo, então eu vou viver este tempo. E vou tentar, no máximo, reduzir meu sofrimento. Prova disso, que quando vem o protocolo de tratamento, e falou assim, quer usar touca? Essa é uma touca que é usada na oncologia, para quem faz quimioterapia, para reduzir a quantidade de cabelos que se perde. A touca dá uma garantia de 50%. Mas tem mulheres que conseguem ficar 100% com os cabelos intactos. Para isso eu teria que usar a touca com temperatura abaixo de 30 por 6 horas. Falei, negativo. Não quero não. Não, o seu plano cobre. Eu falei, não é questão de cobertura, é questão de não querer imprimir em mim sofrimento maior do que aquele que é necessário. Qual é o meu tempo aqui? 3 horas. Então tá bom, vai ser as 3 horas. 2, 3 horas que eu quero ficar aqui. Não quero maior dor. É claro, lembre-se, todas as nossas escolhas têm uma consequência. Primeiro a químio, comecei a perder o cabelo. Isso é ter ciência. Eu sabia o que eu podia e eu sabia o que eu estava escolhendo. Mas naquele momento eu tinha um poder de decisão sobre aquilo que eu quero. Não, eu posso ficar sem cabelo, mas não posso sentir tanta dor, né? E tem conta que eu sofria pra caramba, né? Já pensou, Thaís? 6 horas. Falei, meu Deus. Não, eu vou dar hipotermia todo mês. Tá? Então, assim, não. Então, são as escolhas. Mas quando nós fazemos escolha, elas têm as consequências. E as consequências vai doer. Ela vai te fazer chorar. Mas você não pode esquecer que você fez a escolha. Então, quando todo o processo começou a acontecer, eu chorei. Chorei como uma criança sentada na varanda da minha casa. Mas eu sabia que era o que tinha que acontecer. Aí meu marido me abraçou e falou assim, ó, não está tudo dentro do previsto. E ele chorou, claro, porque ele chorou. Ele adora cabelo. Ele ama aquele cabelo dele. Então ele sentiu a minha dor. A questão é, exatamente, eu sabia. Tá, não vou dizer para vocês que eu não orei, não. Senhor, por favor. Eu gostaria de entrar no livro dos recordes.
Claro, você tenta negociar, né? Eu quero entrar no livro dos recordes, fazer o tratamento inteiro e não cair um fio. O senhor falou, não. Então, assim, não, economize só com o salão e com o shampoo. Então, assim, gente, essas são as lutas que temos que travar. E eu tenho outras lutas travando agora. E às vezes eu acordo desanimada. Acordo triste. Às vezes eu não quero sair da cama. Mas a decisão de sair da cama é minha. Então eu saio. Contra toda a vontade. Porque a dor não pode me paralisar. Ela não pode me dominar. O problema não pode se misturar, porque ele não se mistura. Ele até te contamina, mas ele não faz parte de você. Porque ele não é você. Não é natural. Então, lute. Sabe quem pode salvar seu casamento? Deus. Porque se o relacionamento chegou ao momento de separação, os dois erraram. Ou começou errado, e está errando. Lógico que sempre, às vezes, tem um que erra mais. Então Deus é que pode mudar, te fazer uma mulher melhor para o seu marido e te fazer um marido melhor para você. E essa transformação, ela tem que ocorrer de dentro para fora. Ela é motivada no coração, ela precisa agir lá e aí transformar em atitude. Por exemplo, não dá para você dizer sempre que ama, se você, na verdade, não tem atitudes que demonstrem isso. É impossível. E aí é aquela frase que diga, os teus olhos falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, aquilo que eu digo é totalmente contrário àquilo que eu faço. E confiança em Deus perpassa por aí. Não adianta você se ajoelhar, vir para o culto de oração. Vocês têm culto de oração aqui, além da quinta, de manhã cedo? E para os cultos que vocês fazem aqui, né? Eu vejo lá postados cultos nas casas, que é muito bacana isso. E não deixar Deus agir na sua vida. E tomar as rédeas da sua vida. Não, Deus, nessa área aqui, eu faço. Então, querida, não. Ou você se entrega totalmente, não se entrega em partes. E o entregar totalmente é Deus fazer totalmente na sua vida. E não em fazer sempre o que a gente quer. Nós não estamos imunes a dor, aos problemas, às dificuldades. Não estamos. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí ele diz, vocês também vencerão. E quando Jesus está orando para poder partir, ele fala, olha Deus, eu não te peço que tire do mundo, mas o livre do mal. E essa foi uma oração, que na verdade não foi atendida. E Deus tem autonomia e total direito de atender ou não a oração, inclusive de Jesus. E, na verdade, ele negou algumas orações de Jesus, inclusive a cruz, né? Ele tenta negociar com o pai dele, que é o meu pai também, e o de vocês. E de quem não é, pode ser também, é só você aceitar a Cristo. Ele negocia e tenta negociar como o filho faz com a gente. Ele tenta negociar com Deus. Se possível, passa de mim esse cálice. Ele fala assim, pai, se possível, Deus, me tire dessa morte da cruz. Aí depois ele vai como bom servo, que é. Aí ele nesse momento fala como filho, e depois ele se prostra como servo. Entretanto, que cumpra em mim a tua vontade. Então nós podemos sim ter essa relação, mas entender quem é quem. Nós não estamos livres do mal deste mundo, das dores, dos problemas, das angústias. Não estamos. Mas nós podemos nos fortalecer em Cristo. E até quando perdemos, ganhamos. Então quando as pessoas falam para mim que eu vou ser curada, eu acho meio estranho. Eu não gosto muito quando as pessoas falavam isso para as outras. Quando vai lá, alguém tá, ora pelo meu filho que tá no hospital. Vai ter a vitória. Aí o menino morre.
Seu pai vai sair dessa. E as pessoas falam para mim, eu falo para ele o seguinte: olha, querida, mesmo se eu não sair, ainda assim eu serei vitoriosa. E neste dia haverá festa no céu. E você como vai ficar? Eu falei, se é esse o destino, o Senhor vai me preparar e eu estarei em paz. Eu não tenho dúvida alguma disso. É lógico que eu fui precavida, né? Já escolhi tudo, né? Até pra ser maquiada, que eu não quero ficar feia, não. Gente, a vida vale a pena ser vivida. E vale muito a pena. Vale muito a pena os encontros com os amigos, os bate-papos, os encontros com os nossos filhos, o abraço nele, o nosso relacionamento com os nossos cônjuges. Mas a vida, isso tudo só vale a pena ser vivido se Cristo estiver presente nele. Porque senão haverá um vazio. E o que você precisa reconstruir hoje à noite? Talvez seja o seu relacionamento com Deus. Nesse caso, eu digo para você que não vai ser de baixo para cima. Precisa ser de cima para baixo. E eu preciso dar o primeiro passo e falar: Senhor, eu quero reconstruir meu relacionamento com você. Sabe por quê? Porque o Senhor não invade. O Senhor te dá o livre-arbítrio. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele ceareria comigo. E acredite, isso não é evangelismo. Ele não está falando isso para um que não se diz servo dele. Ele está falando isso para a igreja. Ou seja, relacionamento destruído, eu e Deus. Mas ainda estou na igreja. Ainda faço parte desse corpo. E ele fala: igreja, eu estou aqui fora. Eu desejo entrar. E se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Então, se hoje o que você precisa reconstruir é seu relacionamento com Cristo, o faça. Talvez você precisa reiniciar, recomeçar a sonhar de novo. Então sonhe, porque vale muito a pena. Que Deus nos abençoe. Amém?